Filipão praticamente confirma a saída de Alan do Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano também falou sobre isso. Vamos bater um papo aí. Vamos falar sobre o jogo de hoje. O Flamengo volta a jogar, meu querido, e tem a oportunidade de ouro de pegar a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos bater um papo sobre De La Cruz. Tem jogador de saída do Flamengo. Proposta pro França, proposta pro Pedro. Que história é essa? Isso e muito mais você acompanha aqui, então você precisa assistir o vídeo até o final. Não pula, não sai do vídeo, que tem muita coisa. E se inscreve no canal, meu querido. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí. Mais de 70% das pessoas não está inscrita no canal, mas assiste o canal. Vamos mudar isso, vamos bater 844, 845 mil, acho que tá por aí, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Tem bolê aqui porque hoje tem Flamengo. Finalmente tem jogo do Flamengo, meu querido. Mas vamos lá, tá aí tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vencendo a partida de hoje contra o Bragantino. Pode chegar a 22 pontos e a 7 vitórias acumuladas, que é o segundo critério de desempate do Campeonato Brasileiro. O primeiro, claro, é o número de pontos. O Flamengo empata em pontos com o Palmeiras e pode ficar com uma vitória a mais, roubando assim a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ficando em segundo colocado, tendo em vista que teve um ótimo resultado também entre Atlético Mineiro e Fluminense, que empataram, e o Palmeiras perdeu, rapaz, perdeu pro Bahia, e o PVC tá lá no Twitter dizendo que a data FIFA fez o último invicto do Brasileirão cair, só porque não tinha o Everton, Rony e Rafael Veiga. Sendo que o Flamengo toda hora joga desfalcado, o Fluminense joga desfalcado, um monte de gente joga desfalcado. O Palmeiras não pode. Faça meu favor, PVC. Vale lembrar que hoje tem um jogo importante também para o nosso Flamengo, que é antes até da partida do Flamengo, que é entre Cuiabá e Botafogo, partida essa que acontece na Arena Pantanal. Então, se o Botafogo perder, o Flamengo fica apenas 2 pontos de empatar na pontuação com o líder Botafogo e 3 de ultrapassar o líder Botafogo. Portanto, aí, rodada favorável para o nosso Flamengo. Então tem que ganhar, Flamengo. Vamos ganhar essa bagaça e daqui a pouco a gente vai entrar no mérito sobre a escalação do Flamengo, qual deve ser a estratégia do time, porque já vazaram tudo por aí, todo mundo já tá sabendo, então não tem por que ficar escondendo aqui. Mas antes, quero comentar uma situação muito importante para nós rubro-negros para o segundo jogo do Flamengo no Brasileirão pós-data FIFA, que é a partida contra o Santos, no domingo, às 6h30 da tarde. Aconteceu uma confusão absurda na Vila Belmiro ontem na partida entre Santos e Corinthians. O Corinthians venceu o Santos por 2-0. Vocês já devem estar a par dessa confusão. E com isso, jogaram bombas no gramado, sinalizador no gramado. O jogo foi paralisado, né? Terminou o jogo, já estava 42, o Voaden, que era o árbitro do jogo, encerrou a partida, acabou o jogo porque não tinha mais condições de ter jogo. A torcida do Santos ficou revoltada com essa derrota para o Corinthians. E aí, claro e evidente que o Santos vai sofrer punições, vai sofrer sanções por essa confusão generalizada que vocês já devem estar sabendo. O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, vai pedir que a Vila Belmiro seja interditada imediatamente após os atos de violência da partida nesse jogo do Santos aí contra o Corinthians. Portanto, o jogo do Flamengo no domingo às 6h30, que seria na Vila Belmiro, pode ser adiado ou pode ser jogado em outro estádio ou pode ser jogado na Vila Belmiro, no entanto, sem público, sem ninguém. Ótimo para o Flamengo. O Flamengo jogaria sem pressão de torcida. Além de nos últimos jogos do Flamengo contra o Santos, o Flamengo vem levando a melhor, o Flamengo jogaria sem pressão, sem ajuda para o Santos, que atravessa uma fase terrível, tá na beira da zona do rebaixamento. Nesse momento, na beira assim, mais ou menos, né? Tá ali com 13 pontos na 13ª
colocação do Brasileiro, mas assim, é claro, não quero que aconteça confusão em lugar nenhum, mas é uma boa notícia para o Flamengo. Então, imagina o Flamengo vence hoje em Bragança Paulista e vence o Santos na Vila Belmiro sem torcida ou em outro estádio aí, vai ser uma excelente notícia para o nosso Flamengo. No entanto, essa situação aí de... porque a Joana de Assis, né, que deu essa informação, dando devido crédito a ela sobre a questão da Vila Belmiro, mas sobre essa situação de adiamento do jogo, tomara que isso não aconteça, senão vai embaralhar o calendário todo do Flamengo. Inclusive, o Diogo Lemos, membro do Conselho do Futebol do Flamengo, foi ao Twitter e falou o seguinte sobre isso. O Flamengo, como clube conhecidamente possui um dos elencos mais valiosos do continente, se sente inseguro de jogar uma partida do Brasileirão em um estádio que não oferece nenhuma segurança aos atletas que entram em campo para disputar uma partida de futebol. Caso não seja possível garantir a segurança dos presentes, que se realize a partida de portões fechados no estádio citado, ou em outro estádio sem torcida, não prejudicando o planejamento e o calendário que não tem nada a ver com o ocorrido. E ele fala aqui, o Flamengo disputa 3 campeonatos, que é a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil, se organizou e não tem outra data para jogar essa partida e espera não ser prejudicado por qualquer decisão que venha atrapalhar o planejamento do clube. Portanto, o Flamengo é frontalmente contra essa situação de adiar o jogo. Não tem que adiar jogo nenhum. Vai realizar o jogo com o portão fechado, em outro estádio, enfim, vamos ver qual vai ser a decisão da STJD, que deve sair hoje aí ao longo do dia, ou já saiu, depende do horário, naturalmente, que você está assistindo esse vídeo. Vamos falar sobre o jogo de hoje, Flamengo e Red Bull Bragantino, por volta das 9h30 da noite, com transmissão do Premier Futebol Clube. Tá aqui, informação do Fredão, grande Fred Gomes, do Globoesporte.com. É improvável, apesar do Ayrton Lucas ter viajado para Bragança Paulista, é improvável que o Ayrton Lucas seja o titular contra o Bragantino. A tendência é o Flamengo ir com 3 zagueiros, com o Cebolinha fazendo a ala esquerda. De Arrascaeta treinou ontem como falso 9, Bruno Henrique surge como uma opção para jogar na ponta esquerda, portanto, deve ser alterado o sistema de jogo do Flamengo, tá? Com a ausência do Ayrton Lucas, ou o Sampaoli só tira o Ayrton Lucas, bota o Léo Pereira de lateral esquerdo, assim como fez na partida contra o Grêmio, ou então bota o Felipe Luiz, enfim. Mas, segundo a avaliação, é improvável que o Flamengo jogue com linha de 4, mas é uma incógnita, até porque o Sampaoli só divulga isso com os atletas horas antes da partida acontecer. Mas a apuração lá do colega é Fred Gomes, do Globoesporte.com. Com a dúvida se o Pedro também vai ter condições de jogo e o Gabigol fora, Sampaoli testou também o Bruno Henrique de centroavante, ou então podemos ter o Arrascaeta de falso 9, assim como já foi utilizado lá atrás, em 2019, com o Mister Jorge Jesus. Vamos ver qual vai ser a opção técnica do Sampaoli, mas só pra gente fazer aqui um exercício de imaginação da escalação do Flamengo, vamos lá: Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro, ou Arrascaeta de falso 9, enfim, só um exercício de imaginação qual deve ser o time do Flamengo que vai a campo nessa partida aí tão importante. O jogo de hoje é muito importante. E o Flamengo precisa ganhar porque a rodada está aberta para o Flamengo. O Campeonato Brasileiro olhou para o Flamengo e falou: vem, Flamengo! E o Flamengo tem que ir. Tem que ganhar do Red Bull Bragantino. É uma oportunidade de ouro que o Flamengo vai ter. Quem apita a partida de hoje é Anderson Daronco, e simplesmente botaram um dos árbitros que marca mais falta no Brasil, que picota mais jogo no Brasil, para apitar o jogo da equipe mais faltosa do Brasil, que é o Red Bull Bragantino. Uma equipe que tem uma marcação alta chatinha. O Flamengo vai ter que saber lidar com isso, com lançamento, ou então com saída de bola, enfim. Vamos ver qual vai ser a estratégia do técnico argentino Sampaoli. Uma equipe que marca firme, você vê, é o time mais faltoso. Eles pegam firme ali, então tem que tomar cuidado com isso, beleza? Galera, é o seguinte,
Flamengo e Atlético Paranaense, às 9h30 da noite, no próximo dia 5 de julho, já tem 35 mil ingressos vendidos, setor norte esgotado, setor leste superior esgotado, portanto não tem mais ingressos para esses respectivos setores, né? Vamos aguardar aí, ver se vai restar venda para o público em geral. Para ter mais informações sobre os ingressos do Flamengo, acesse o site do superingresso.flamengo, flamengo.superingresso, mais ou menos isso, tá? Rapaziada, aconteceu uma situação complicada com o novo reforço do Flamengo, Luiz Araújo. O mesmo postou no Instagram o seguinte: obrigado, Deus, por esse livramento. E ele gravando lá de dentro do avião. O que aconteceu foi que a aeronave em que o jogador estava a caminho do Brasil apresentou falhas mecânicas e retornou para Atlanta, rapaziada. Então, desejo a ele que Deus abençoe, que ele não tenha problema aí na próxima aeronave que ele vir a pegar para vir para o Flamengo. Deve se encontrar com a delegação em São Paulo. Uns falaram que ia vir só dia 26, agora parece que já o empresário dele conseguiu antecipar lá a situação e deve vir agora para a cidade do Rio de Janeiro, primeiro para São Paulo, depois para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos começar a entrar aqui no terreno do campo da bola, meu querido, tá? Do mercado da bola, na verdade. Tá aí a informação do companheiro Vene Casagrande. Hugo Souza, o Neneca, aceita ir para Estoril, em Portugal, e entende que é o melhor para sua carreira no atual momento. O Flamengo, por sua vez, está fazendo jogo duro. Devido a isso, o Estoril pode acabar desistindo da contratação do jogador. Realmente eu não entendo essa postura do Flamengo. O Neneca hoje está lá para trás entre os goleiros do Flamengo, sequer é utilizado. Tem o Matheus Cunha, tem o Santos, vai ter o Rossi, ele vai ser o quarto goleiro do Flamengo. Então, realmente eu não entendo essa postura. O jogador já está chegando aí daqui a pouco em final de contrato e o jogador não é vendido, não é negociado. Eu realmente acho uma postura aí complicada com o atleta, né? Então, se eu sou o Flamengo, eu acabaria vendendo o jogador. Não sei se o valor é baixo, né? Mas o garoto tá lá, né? Enfim, o garoto quer seguir a carreira dele. Não deu certo aqui, Flamengo vai fazer o quê? Tem que vender, pelo menos é a minha opinião, tá? Galera, o Vene Casagrande também traz a informação que o Flamengo sabe que a qualquer momento receberá novas propostas pelo Matheus França e também pelo Pedro. Caso a proposta seja considerada boa, o clube entende que o momento ideal para vendê-lo, no caso do Matheus França, tá? No caso do Matheus França, eu acho isso um erro. Se o Flamengo vendeu o Matheus França por 2 balas e um fofura, eu acho um erro absurdo. Até porque ele tem um potencial gigantesco. Ele pode ajudar o Flamengo no resto dessa temporada. É uma temporada que vai ter vários jogos. O Flamengo está vivo em 3 competições. Ele tem um potencial gigantesco. E o Flamengo, nesse ano, já bateu a sua meta com venda de atletas. Realmente eu não entendo por que vai vender mais jogador. É isso realmente que eu queria entender, mas vamos lá. Além do Matheus França, também tem a questão do Pedro, mas a proposta tem que ser muito boa para que o Flamengo aceite uma venda do jogador. O clube não tem interesse em se desfazer do jogador nesse atual momento, beleza? Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo assunto, que é do Alan. Traz aqui também o Vene. Inclusive tem informações novas aí, novos desdobramentos. O Rodrigo Caetano, o Filipão falou, daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito. O Flamengo propôs ao Atlético Mineiro que receba R$500 mil a cada 40 jogos que o Alan disputar, no limite de 1,5 milhão de euros. Os clubes estão discutindo, mas o Atlético Mineiro segue fazendo jogo duro. No entanto, se vê em um período de menos pressão e se sente mais confortável para retomar as conversas com o Flamengo. O momento é de muita expectativa por um final feliz. Quem complementa é o Guilherme Xavier, que trabalha como setorista do Flamengo lá no lance.net. E aí, o Rodrigo Caetano, ontem após o jogo do Galo, deve ter sido abordado por algum repórter lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ele falou aqui,
A posição que todos vocês sabem é que sobre o Alan é que o clube realmente tem suas necessidades. É aquela história. Sei que o torcedor tem suas preferências. O Alan é um grande jogador, extremamente vencedor, mas às vezes para manter o elenco, como costumamos dizer, temos que sacrificar determinados atletas. O futebol é assim não só no Galo, em outros clubes que passam por essas necessidades. A situação de momento é essa, indefinida até o momento, portanto, situação indefinida da saída do Alan do Atlético Mineiro. Você vê que ele não foi categórico, ele não falou que ó, não vai sair do Galo, não adianta, nem disse que ó, vai sair do Galo, já está vendido, mas de acordo com essa declaração aqui, me vem na cabeça muito mais um final feliz para o Flamengo do que para o Atlético, que ele fala que o Atlético tem suas necessidades, que tem que sacrificar jogador, isso aí pesa no meu entendimento para o lado do Flamengo. E o Filipão falou na entrevista coletiva pós-jogo o seguinte: jogador que quiser sair do Galo, que saia. Pois é, ele utilizou essas palavras. A gente já havia comentado que o João Guilherme, por exemplo, num programa aí na S1 Live, né? Ele trabalha lá para S1 Live também, dizia que uma pessoa, né, não sei se falou para ele, falou para outra pessoa, que o Alan já avisou o Filipão que quer ser vendido ao Flamengo, que não quer continuar na equipe do Galo, beleza? Enfim, vamos ver qual vai ser a situação. E aí, o Flazoeiro, junto com o Flabase, traz a informação que o William Rocha, zagueiro da equipe do CSKA, está no radar do Flamengo, um dos destaques da equipe russa. O jogador tem uma característica forte no seu jogo que o Sampaoli gosta. Zagueiro que dá passe vertical, quebra linhas e que também constrói jogadas. Tá aí o Flamengo interessado na contratação desse jogador, o William Rocha, da equipe do CSKA Moscou da Rússia. Aí tem essa questão da cláusula que os atletas lá podem usar. Vai lembrar que o jogador tem 28 anos de idade e foi revelação do Campeonato Capixaba de 2016, beleza? Vamos passar aqui pro próximo assunto. Calma, não sai do vídeo que tem coisa pra gente conversar ainda importante sobre a questão do Lanzini, tem informação aí também sobre o De La Cruz. A gente vai entrar agora na pauta De La Cruz. O Vene Casagrande traz a informação que internamente o River Plate riu da proposta do Flamengo pelo jogador. O rubro-negro ofereceu 8 milhões de euros, 41 milhões e 800 mil reais por 100% dos direitos econômicos. O River pagou 6,5 de euros por 50%. Aí já tem uma divergência. Se a oferta não for melhorada, não tem negócio. O Flamengo espera e não deve fazer nenhum outro movimento até o fim da fase de grupos da Libertadores. Além disso, pessoas envolvidas na negociação entendem que De La Cruz precisa fazer um esforço maior, como brigar mais, dizer ao River que aceitou a proposta do Flamengo e quer jogar no Flamengo. Até o momento, nada disso aconteceu e o meio uruguaio continua longe do clube carioca. E aí o GE traz a informação que a gente já está falando aqui, ó, há muito tempo, com todo respeito aos companheiros do GE, mas está aqui, grande Fred Gomes. River Plate só admite vender De La Cruz ao Flamengo em caso de queda na Libertadores. Mesmo que os rubro-negros aumentem a proposta, argentinos não veem sentido de reforçar um rival direto na busca pelo título mais importante da América. Portanto, gente, vamos ter que ser todos the strongest se quisermos que o De La Cruz vista a camisa do Flamengo. E já se fala num possível plano B para o De La Cruz, que seria a contratação do também, na verdade, do argentino Manuel Lanzini. Diz aí o jornalista Jorge Nicola, ele tem 30 anos de idade, está livre no mercado após passagem pela equipe do West Ham, né? Tá no West Ham ainda, quer dizer, mas quer sair lá da Europa, quer sair da Inglaterra, beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações de Brunegras.